você hoje trabalha essencialmente com cães de trabalho. O que você pensa dos PAs de estrutura? Me incomoda também esses cães muito arriados, né? E parece que o cachorro perdeu a essência, né? Esse é um assunto difícil. No passado, eu era muito franco, muito contundente com a resposta. Tá. Mas depois, com o amadurecimento, a gente vai aprendendo que nem sempre você falar a verdade nua e crua vai levar à verdade. Então, assim, hoje eu tenho mais cuidado no responder. Não é que eu vou ser escorregadio, não. Mas eu sou mais respeitoso, mais cuidadoso no tratar desse assunto. Uhum. O fato é que, na minha cabeça, falando como médico veterinário, isso é um problema. Uhum. Da forma com que está se apresentando hoje, é um problema. Tanto que é um problema que a direção da SV está preocupada com isso. E nos boletins, nos relatórios das reuniões internacionais que têm ocorrido, volta e meia está lá. Temos que nos preocupar com as angulações que estão excessivas. Certo. Temos que preocupar com o temperamento, temos que preocupar com o ligamento. Na prática mesmo, quase nada tem sido feito, mas pelo menos eles têm reconhecido. Então eu não estou falando aqui algo que é meramente ponto de vista meu, não. Então eu estou falando como médico veterinário, como um apaixonado pelo pastor alemão, independente de ser exposição ou não. Na verdade, eu nasci num conceito de pastor alemão que não separava as duas coisas, porque eu era inocente quando eu comecei. Quando eu comecei, fui nos treinos da base aérea. Como é que era o treino? A gente fazia obediência e depois da obediência punha os cães para trotar, como se fosse uma exposição. Legal demais. Pô, vocês não têm noção como é que é legal isso, esse meio, quando você se envolve com isso, é muito bom. E aí você entende um pouco de biomecânica, aí você entende por que o pastor alemão, quando põe no stay, ele fica com essa garupa mais baixa que a cernelha. Tudo tem um motivo biomecânico. Quando um quadrúpede, para ele se deslocar, a propulsão dele é gerada no posterior. É interessante porque o quadrúpede, o médico veterinário ali, quadrúpede, você não consegue abrir peito nadando. Por quê? Porque ele não traciona com a frente. Ele empurra com a traseira. Então, pessoal, você pode usar natação para ter ganho? Sim, mas não acha que com quadrúpede vai abrir as costas igual conosco. Se a propulsão é gerada atrás, para que ela seja concluída, você tem que ter um trem anterior preparado para receber essa propulsão da melhor forma. Porque se esse trem anterior cair, esse é um jargão que a gente usa, né? Se tiver um trem anterior caído, essa propulsão que vem, ela quebra, ela entra em atrito. Então você tem que ter um trem anterior para frente. Como que você tem um trem anterior que vai aproveitar essa propulsão e dar a passada mais larga? Porque a passada é no trem anterior. Então o que dá amplitude de passada é o trem anterior. O que dá propulsão são os ângulos e proporções dos ossos do trem anterior. E proporção não só entre eles, mas proporção entre eles e os ossos do trem anterior. Se você pegar uma mangueira, qual vai ser o ângulo em relação à horizontal que você atinge maior distância com o jato? Uma mangueira, pega uma mangueira com jato de água. Certo. Se você quer atingir mais longe, qual é o ângulo que você tem que colocar lá em relação à horizontal? Não sei 45 graus. Isso. Se você abaixar de 45 graus, o jato cai aqui. Mas, se você levantar de 45 graus, faz assim. Tá. Então, você consegue atingir mais distância com 45 graus. Esse é o princípio. Então, para que você tenha uma passada mais larga, a primeira coisa que você tem que ter é uma relação de ângulos de 45 graus da escápula e húmero com a horizontal. Então, a escápula, que é o ombro, o húmero, a articulação escápula-humeral, né, que é a articulação do ombro, tem que estar em 90 graus entre esses ossos, mas cada um desses ossos tem que estar em 45 graus com a horizontal. Então, tem toda uma relação de ângulos entre esses ossos, relação de ângulos entre esses ossos e os ossos de trás, relação de ângulos desses ossos com os ossos com o ângulo da garupa em relação ao solo. Cada osso ali tem um ângulo medido e projetado para alcançar a maior passada. E quem transmite a propulsão de trás até a frente é a coluna. Então você tem que ter uma coluna curta e reta. Porque se a coluna tender a carpear, o que acontece? Você perde propulsão. E se você tiver uma cernelha mais baixa que a traseira, você freia na frente. Então você tem que ter uma cernelha mais alta. Essa é a ideia básica. Agora, você tem que ter não só relação de ângulos, mas você tem que ter proporção de ângulos. O que tem acontecido mais recentemente no pastor alemão é que os ângulos aumentaram muito por uma questão de visão, porque as pessoas viciaram num cachorro mais angulado entre os ossos do fêmur, tarso, metatarso. Certo. Isso começou a virar um objeto de desejo. Quanto mais angulado, melhor. É uma questão da nossa
readaptação de modelo mental, e isso vai baixando mais a garupa. Por que os jarretes começaram a ficar mais frouxos? Talvez por uma questão ligamentar mesmo, de tecido mole estar cada vez mais mole. Não é à toa que é muito mais comum em filhotes de exposição colocar-se talas do que em cão de trabalho. Você quase não vê colocar tala em cão de trabalho. Por quê? Porque o tecido cartilaginoso do cão de trabalho ele é mais duro do que o tecido cartilaginoso dos cães de exposição. Então, o fato de você ter mais problema de jarrete fechando nos cães de exposição tem a ver, talvez, com o tipo de fibra colágena, de tecido fibroso, tecido cartilaginoso envolvido ali, não sei, estou só inferindo aqui, especulando. Mas, principalmente, pela questão do momento fletor. A gente tem que ir para a engenharia. É uma questão de ângulos e comprimentos. Se você tem uma tíbia muito longa, essa tíbia vai gerar um momento fletor muito grande no tarso metatarso. E aí, a tendência é o tarso metatarso variar. É uma questão de física. Isso virou uma paixão, uma loucura. Diminuir as angulações e aumentar o comprimento da tíbia. É a mesma coisa aqui na frente. Começou a virar uma grande paixão. Tem uma cernelha extremamente alta. Porque é aquela questão de criação de modelo mental e aumentar o ângulo entre escápula e húmero, você aumentar o ângulo ali do carpo e metacarpo, modelo mental, mas não é o que está no padrão. No padrão é um negócio muito, muito mais próximo do que é o cão de trabalho. O cão de trabalho geral. O padrão, ele está meio que parado no tempo nos anos 70 e 80. A questão é que na criação prática as coisas foram mudando. E tem muita gente hoje preocupada com o rumo que tomou. Porque, na verdade, a situação é muito grave, né? Se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos que falei anteriormente e quer tornar-se um adestrador, um treinador de verdade, convido você a conhecer o meu curso. Lá você vai ter fundamentação técnico-científica para não só tirar essas falácias da sua cabeça, treinar os seus cães de maneira verdadeira e ter condição de argumentar com os seus clientes de tal forma que a gente possa difundir o verdadeiro conhecimento e a cultura canina em nosso país. Meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, treino cães há mais de 30 anos e gostaria de convidá-lo a conhecer o meu método no curso Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo. Venha se aprofundar no conhecimento técnico, científico e em uma metodologia inteligente, clara, fácil de entender, para que você saia definitivamente da obscuridade e torne-se um profissional que realmente sabe o que está fazendo. Vamos treinar os nossos cães para a vida.